É hora de estar com Deus. É hora de meditar na palavra do Senhor. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Oh, que maravilha! Aleluia! Glória ao nome do nosso Deus, amém. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês nesse dia. Aleluia! Entendimento é uma coisa poderosa. Entendimento, direção, sabedoria. Eu quero ler para você Salmo 32. Versículo 8 e 9. E a gente vai fazer esse áudio curtinho, mas para a gente ponderar um pouquinho sobre 2 versículos do Salmo 32, que diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Presta atenção nas palavras. Isso aqui é Deus falando, tá? Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Oh, que maravilha! Que mais que ele diz? E sob as minhas vistas, eu te darei conselho. Te darei conselho. Aí, ele completa no versículo 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e de freio, para que não se atirem a ti. Oh, meu Deus querido. O que a gente pode extrair daqui? Número 1, Deus é um Deus que se propõe a andar conosco numa aliança, numa unidade, numa comunhão. Não distante, veja que não é distante. Uma pessoa que está distante da outra, ela não consegue guiar ninguém. Consegue? Eu não conseguia dirigir você se eu estivesse aqui nos Estados Unidos e você estivesse no Brasil. Mas quando eu falo assim, deixa eu te guiar. Eu estou falando fisicamente, né? Guiar você por um caminho. Entende? Essa é a analogia do caminho. Você precisa passar por um caminho estreito e tem várias, você está cego, você não consegue enxergar nada. Eu pego na tua mão. Como é que eu poderia fazer isso se eu estivesse longe de você? Mas no entanto, esse Deus que está perto, por que perto? Porque está dentro. Dentro tem coisa mais perto do que dentro. Entendeu? Não tem coisa mais perto do que dentro. E a palavra de Deus diz que é de dentro do Espírito que Ele guia. Lá em Romanos, né, o apóstolo Paulo diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. São guiados pelo Espírito Santo. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar é que o Espírito de Deus está conosco, dentro de nós. E uma das coisas que Ele faz é nos instruir e nos guiar. Como é que Deus consegue instruir a minha vida? Quando eu estou realmente sintonizado e ligado, alerta, atento e vigilante a coisas interiores que estão surgindo no meu coração e alma e mente. Quando eu sou desligadão, eu não vou perceber nada de Deus. As pessoas desligadas de Deus perdem toda a glória dessa realidade bendita. São desligados, são dessintonizados. A antena está toda avariada, estragada, a fiação está toda desencapada e dando curto.
Mas o nosso Deus diz assim: no entanto, se você tiver o coração sintonizado como uma antena gloriosa, porque foi Deus que criou essa antena dentro de você. Deus criou dentro de você uma recepção verdadeira a Ele, que não é mental, não é emocional, é espiritual. É você que precisa aprender a ficar quieto, em silêncio, e aprender a se sintonizar com a verdade dele e com o Espírito dele. Em espírito e em verdade você vai longe. Esta é a dupla dinâmica de Deus, o Espírito e a verdade. Aleluia. Então, como é que você recebe isso? Você recebe por uma receptividade, por um interesse, por uma inclinação. E não é difícil, não. Tem gente que pensa assim: cara, como é que eu vou ser dirigido por Deus? É que você não percebe que Deus fala com você através dos teus próprios entendimentos, da tua própria mente, do teu raciocínio, da tua visão interna, né, que deixará de ser carnal e passará a ser mais espiritual. Você estará mais inclinado cada dia, porque isso é um progresso, entende? É um progresso. Você tem que progredir nessa coisa linda de ser, de ter comunhão, de ter antena, de ter conexão com o Espírito Divino que habita naquele que crê, naquele que recebeu Jesus como seu glorioso Salvador e Senhor. Oh, maravilha! Entende? Ele diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho. Veja só que existe um caminho que é de Deus, não é um caminho meramente humano, é um caminho divino que Deus propõe. Deus nunca impõe, entende o que eu quero dizer? Deus não é aquele Deus que fala assim: eu te imponho isso, você tem que fazer isso. Não, Deus propõe e você decide. Tem um versículo em Deuteronômio legal pra caramba que fala assim: eis que proponho diante de ti a vida e a morte. Veja que ele diz: eu proponho, ele não impõe. Eis que proponho diante de ti a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Aí ele diz assim: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência depois de ti. Entende? Deus é tão bom que ele coloca um teste diante de você com duas alternativas e ele ainda aponta qual é a correta. Você vai fazer esse teste com ele e fala assim: ó, eu proponho o seguinte teste. Letra A vida. Letra B, a morte. Escolhe, pois, a vida para que viva. Ele dá a resposta correta. Aleluia. Está entendendo como que ele instrui o caminho? Ele te propõe, ele te instrui o caminho que você deve seguir. Veja bem, não é um caminho que muitas vezes você quer seguir, mas é um caminho que você deve por uma razão, porque é o melhor caminho. Aleluia. O caminho que eu devo seguir segundo Deus sempre será melhor para mim. Está entendendo? A palavra de Deus diz assim, ó, presta atenção nesse versículo: há caminhos que ao homem parecem ser bons, parecem, mas no final são caminhos de morte. Percebe? E Deus, como conhece todas as coisas, ele sabe exatamente aonde vai dar cada caminho que o ser humano propõe, que o ser humano escolhe. E às vezes no começo do caminho o cara fala: cara, esse caminho para mim é maravilhoso. E Deus está falando: não, filhinho, esse caminho é de morte. Ele parece ser bom, parece que tu tá levando vantagem nisso, mas isso no final vai te trazer problema pra caramba. Esse negócio aí que tu escolheu vai te trazer transtorno, tá entendendo? Por quê? Porque a pessoa não é antenada, não recebe instrução diária da verdade. É dirigida pelo coração, é dirigida pela... olha só como que existe um conjunto de ensinos
que vai se completando, entende? A palavra de Deus diz em Jeremias, o profeta Jeremias disse assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Percebe? Mas o Senhor esquadrinha o coração humano. Ele sonda, ele escaneia o coração. Ele passa um scanner, e ele sonda, que nem um código de barra, e fala: opa, deu para ver tudo aqui nesse coraçãozinho. Tá entendendo? E ele conhece tudo que vai dentro de nós, e nós temos que nos apresentar com humildade na presença do papai e falar: Deus querido, eu sei que o meu coração, se eu deixar o meu coração segundo a carne, ele é mau pra caramba, ele não é bom. Tua palavra diz que ele é enganoso, ele me engana. Eu quero coisas, eu desejo coisas, eu me inclino para coisas que são completamente devastadoras e enganosas. É o que a palavra de Deus diz, não sou eu que estou falando, é Deus. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá, diz a Bíblia Sagrada. Aí o papai chega e fala assim: filho, eu vou instruir você. Eu vou ensinar para você todos os dias um caminho que você tem que andar, e que se você andar nele, cara, você terá sucesso, provisão, você terá vitória. Embora existirá uma aparência de derrota, você será surpreso com certos fatores que dirão para você: mentira, Deus está mentindo, está havendo uma aparente derrota aqui. Deus está falando: fica firme, porque você está confiando em mim e eu estou dirigindo você. E essas coisas que estão acontecendo não serão o final da jornada. Eu te ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu te guiarei com os meus olhos. Glória. Guia-me, Senhor. Aleluia. Vem dirigir os meus passos, Deus. Vem dirigir meu caminho nesse dia. Me dirige, me guia. Me guia, porque eu sei que o Senhor sabe dirigir. É uma visão macro. O Senhor está olhando de uma visão onivision. Onivisão. Olha que coisa gloriosa. Eu não enxergo além da esquina, e Deus está enxergando todo o quadro. Maravilha. O diabo às vezes fala assim: te peguei, cara, te lasquei. E você fala: não, cara, Deus está te enxergando. Deus está enxergando além de tudo. Está vendo todo o final. Aleluia. Esse é o Deus que eu ando com ele. Glória ao nome do Senhor. Amém? Essa instrução, cara, é tudo para a nossa vida. Entendeu? É uma instrução de um poderosíssimo Deus que sabe dirigir. O profeta Jeremias disse assim: Senhor, não é do homem que caminha o dirigir os seus passos. Entende? A gente pode fazer planos, pode ter todos os materiais mentais para elaborar projetos e ideias, mas a gente tem que falar para Deus assim: Senhor, além de tudo que eu planejo, por favor, dirige, porque o meu planejamento não é a minha direção. Entende o que eu quero dizer? Deus não te proíbe de planejar. Ele só não quer que você seja presunçoso e dizer assim: não, Deus, o meu plano é a palavra final. Eu sei o que eu estou fazendo. A minha vida sou eu que dirijo. Essa presunção você precisa destruir diante de Deus. Você tem que ser um cara planejador, uma mulher planejadora, sim. Mas sempre na dependência de mudanças súbitas de um Deus que dirige para além do teu plano. Senhor, eu faço esse plano aqui, mas Tu és o Deus diretor. Tu dirigirás o caminho. Muitas vezes na minha vida eu começo por um caminho e deixo Deus mudar a rota ali na frente, porque o que eu achava que ia ser para o sul acaba indo para o norte. E é Ele que faz isso, e eu falo: aleluia, glória ao nome do Senhor. Amém? E Ele completa dizendo assim: olha, não sejais como cavalo. Em outras palavras, é o seguinte: Deus está falando assim: filhos, não sejam burrinhos, não sejam estúpidos. Não seja como a besta, o burro, a mula, o cavalo.
que não tem entendimento. Entende? É preciso uma coisa gloriosa interna do entendimento, da sabedoria, da direção, para que a gente não seja como um animal idiota, burro, tapado, que precisa, é o que está falando aqui, que precisa de cabresto e de freio externo. Não é isso que acontece com o cavalo, com a besta, com a mula? Eles precisam de um freio na boca e de um cabresto, que é coisa externa, não está dentro deles. Exatamente porque eles não têm direção, que eles precisam que alguém puxe a boca deles, porque o cavalo ele vai na direção que a cabeça gira. Entende? Deus criou os cavalos assim. Se você virar a cabeça dele para a esquerda, ele segue para a esquerda. Se você puxar a boca dele e a cabeça virar para a direita, ele vai seguir para a direita. Entende? Mas é preciso uma puxação externa, um freio externo. E Deus está falando assim: eu não quero que os meus filhos sejam como cavalos e burros e bestas que não têm entendimento interno. Precisa sempre de uma pancada exterior, de uma circunstância exterior para guiar a vida dele. É por isso que eu não acredito muito, entendeu? Que o melhor plano de Deus para a nossa vida é que a gente seja dirigido por circunstâncias, por pancadas, por tragédias, por erros externos, por pessoas. Não, nós não somos guiados pela externalidade, não. O melhor de Deus, é que Ele está dizendo aqui para nós, é que nós sejamos guiados pelo interior, por aquilo que está dentro do espírito do entendimento, da palavra do entendimento, da sabedoria que vem ao coração e alma. Vem da onde? Vem lá do espírito. Mas a nossa cabeça começa a ser cheia de uma sintonia, de uma submissão, de uma ligação com o Espírito de Deus. Este entendimento interno que vem de Deus é o entendimento que Deus está exaltando nesse texto. Deus está falando assim, sabe esse entendimento interno que eu estou falando para você ter todo dia? Ele é infinitamente superior a todos os freios e cabrestos que você se acostumou na vida. Você precisa do freio da tua mulher, o freio do teu marido, o freio dos teus filhos, o freio das circunstâncias, o freio do teu patrão, para que você pare de ser idiota, burro, estúpido, para que você não tenha direção. Você nunca aprendeu a ter um senso interior glorioso de direção, porque você sempre dependeu desses freios, desses cabrestos externos que te guiam o tempo inteiro. Você precisa sempre dos amigos, né? Meus amigos, o que vocês têm para me dizer? E cada um fala uma besteira e a sua cabeça fica completamente apavorada e sem rumo. E Deus fala assim: tá vendo, esses cabrestos não fazem parte da direção gloriosa que eu proponho para você. Você saberá o caminho a seguir, porque eu instruir-te-ei o caminho que deve seguir. Eu te guiarei com as minhas vistas e você entenderá. Você não será burro como o cavalo. Você terá instrução. Quem anda com Deus tem direção, não é desdirecionado. Não é. Aleluia! Como é que está a tua vida hoje? Entendeu? Você está com aquele senso assim mental de falta de direção, falta de instrução interna, você está sempre perdidaço. Eu converso com pessoas assim, eu olho para o estado interior de muita gente e falo: caramba, essas pessoas estão completamente desesperadas interiormente. O que eu faço agora? Agora para onde eu vou? E não sei o que. É uma agonia desgraçada no coração, na mente, na alma. Por quê? Porque elas não têm essa segurança dessa promessa. A segurança desse Deus que diz assim: olha, se você praticar diariamente essa antenação, nunca te faltará direção. Eu ensinarei o caminho por onde você deve seguir. Interiormente e até exteriormente. Porque eu farei com que as coisas sejam favorecidas ao teu favor. E quando uma porta se fecha, você sabe que aquela porta que está se fechando, você vai para dentro. Fala assim: Senhor, essa porta se fechou aqui. Entendeu? Busca entendimento. E o Deus vai falar com você. Vai mostrar: essa porta se fechou porque você vai ter que entrar por aqui. Deus vai mostrar claramente.
Isso não é freio e cabresto, isso aí é uma direção interna que está trabalhando inclusive com a exterioridade, mas Deus está te guiando por dentro, mostrando, dando entendimento, dando sabedoria. Tá entendendo? Vamos orar juntos? Aleluia. Pai querido, eu te agradeço porque o Senhor é um Deus de instrução, um Deus que propõe para nós o caminho a seguir. O Senhor não impõe. É por isso que muitas vezes a gente se dá mal, porque é tão gentil, é tão proposto, não é imposto, que a gente escolhe às vezes o caminho errado, inverso daquilo que o Senhor está propondo. Mas, Senhor, a minha oração por mim e por todos nesse dia é que a gente aprenda a andar segundo o Senhor, segundo o Teu Espírito, segundo a Tua verdade, segundo a Tua direção, para que a gente possa ser sempre guiados de maneira gloriosa na vida e a gente possa perceber que a Tua mão poderosa nos dirige, nos faz saber o caminho que devemos seguir, as decisões que a gente precisa ter. Aleluia. Isso é maravilhoso, isso é promessa preciosa na vida de quem crê. Talvez, Senhor, as pessoas que estejam escutando isso hoje precisam de uma direção hoje de maneira poderosa. Por favor, concede a elas, para que elas saibam que o Senhor é um Deus que tem prazer em dirigir, desde que elas confiem, né? Senhor, confio em Ti. Diga, Senhor, eu confio no Teu poder. Dirige os meus passos, dirige a minha vida nesse dia, dirige-me nessa decisão tão importante, para a glória do Teu nome. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe ricamente. Deixe seu like nesse áudio e compartilhe esse áudio para frente. Se inscreva aí no nosso canal e deixe seu comentário. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.